Ney, o Guto estava falando ali que a Ponte Preta teve um predomínio no primeiro tempo e até os 20, 25 do segundo tempo, mas que deu graças a Deus no final da partida de não ter tomado um gol. Tamanha foi a pressão do Coritiba a partir dos 25 minutos do segundo tempo e, segundo ele também, durante os 70 minutos, 65 de predomínio da Ponte, o Coritiba ainda teve algumas oportunidades no jogo. Você entende que foi a partir da entrada do Misael, por exemplo, que deu uma consistência maior e mais liberdade para os outros jogadores de meio campo, para que o Coritiba chegasse e encurralasse a Ponte Preta a partir dos 25 minutos do segundo tempo? Bom, primeiramente, boa noite para todo mundo. Voltar ao primeiro tempo apenas. Eu acho que até os 20 minutos do primeiro tempo, no início do jogo, né, a Ponte Preta ela teve melhor postada dentro de campo que a nossa equipe. Depois dos 20 minutos, quando a gente teve uma alteração dentro de campo de posicionamento, ficou um jogo equilibrado, um jogo largado, um jogo muito tático dos dois lados e o jogo até um pouco truncado. No segundo tempo, eu avalio que a gente fez um jogo melhor que a Ponte Preta, né, o segundo tempo todo. Não só a entrada do Misael, acho que o Misael entrou bem. A gente foi forçado taticamente a fazer uma substituição no intervalo do jogo, com a entrada, com a saída do Rodrigo, a entrada do Norberto. É um lado que eles estavam explorando muito, estava dando muito confronto 1 a 1, Birubiru com o Rodrigo. Em alguns momentos a substituição no intervalo primeiro foi para a gente ajustar essa primeira linha de 4 nossa, para a gente não correr o risco de tomar um gol de contra-ataque, porque a gente sabia que a gente tinha que o tempo todo provocar a parte ofensiva da nossa equipe, a entrada do Misael entrou muito bem no jogo, entrou um jogador descansado no setor do meio de campo, nós começamos a ganhar o setor do meio de campo. Depois eu segurei uma substituição. Essa substituição ela foi feita com o objetivo, a gente está precisando de um jogador de velocidade liberada, né? Nós tínhamos ali nessa última substituições, na minha cabeça tinha 2 opções ali. A entrada do Paulinho, eu estava pedindo uma jogada de força daquele lado ali, eu tinha só uma substituição e o Galhardo já estava sentindo um pouco. Ou uma substituição que eu estava segurando, queria colocar nesse jogo de hoje, por exemplo, o Keirson, mas quando a gente teve que fazer essa substituição apenas ali com 17, 18 minutos, a terceira e última substituição, eu preferi usar o jogador de velocidade, e a gente empurrou o Galhardo para cima e a gente conseguiu pressionar a saída de bola da Ponte Preta, a gente conseguiu finalizar o jogo criando oportunidades de gols, né, mas infelizmente a bola não entrou, né? Então eu acho que ali os 20 minutos finais do jogo, principalmente, a gente fez por merecer o gol, mas infelizmente a nossa bola não entrou. Ô Ney, como você falou aí, foram dois tempos bem distintos, assim, o segundo tempo melhor até, né? O Coritiba ele teve muita dificuldade na saída de bola hoje, principalmente no meio campo, Ney? Olha, a gente tem do outro lado uma equipe que tem uma marcação muito forte no setor do meio de campo, né, com 2 volantes, entre os volantes o Bob, que marca muito forte, né, o volante do lado contrário sai para marcar um pouco à frente, juntamente ali com o Cajá. O Birubiru além de acompanhar o lateral, ele fecha um pouquinho do lado direito do campo também e congestiona o setor do meio de campo. Então a gente teve algumas dificuldades na saída de bola, a gente não estava girando muito bem. A gente começou a encontrar isso quando a gente mudou um posicionamento do Marco Aurélio, que o Marco Aurélio veio trabalhar mais como meia, aí ele começou a flutuar mais e o esquerdinha começou a ganhar liberdade do lado do campo, porque o esquerdinha estava jogando centralizado, assim, o Marco Aurélio na frente, e com essa mudança, nossa equipe ela começou a sair com mais qualidade de trás, né? Mas a gente teve, principalmente no primeiro tempo, algumas dificuldades para sair com essa bola bem trabalhada de trás. Ney, boa noite. Em 6 jogos sob o seu comando, Coritiba fez só 3 gols. O último aos 16 minutos do segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro, ou seja, somando com os acréscimos aí dos jogos, dá mais de 300 minutos sem balançar a rede. É só infelicidade, é só azar, ou precisa mudar alguma coisa mesmo? Tem algo de errado? Não, não acredito no azar. Eu acho que a gente tem que ganhar uma força ofensiva maior. Isso se consegue em treinamento, né, na conscientização dos atletas.
né? Do outro lado, em alguns momentos o gol não sai, porque do outro lado tem uma qualidade também do atleta para defender. Hoje a gente criou no final 2 oportunidades claras, né? Uma delas o zagueirão se jogou e salvou um gol. Acho que é um pouquinho das duas coisas, mas também, né, tem uma força ofensiva maior para que a gente possa aí aumentar a possibilidade de gols durante uma partida. Ney, a questão fora de campo, a renúncia do vice-presidente de futebol, do Ernesto Pedroso, que tinha uma ligação muito grande com a formação, inclusive, deste elenco, isso pode prejudicar até mesmo o desempenho da equipe futuramente? No caso, hoje, você entende que isso pode ter tido uma influência negativa? E a respeito de reforços, eu sei até, imagino a sua resposta, mas há um trabalho nesse sentido de se reforçar. O Rafael Marques, zagueiro, está por aí. Tem outras posições carentes que você entende nesse momento também? Olha, a gente não pode começar a transferir responsabilidade. O resultado é que hoje, da nossa equipe, não tem nada a ver com a política do clube, né? O Pedroso é uma pessoa muito querida pelo grupo de atletas, pelo treinador, por pessoas também que dirigem o clube, né? Então, politicamente, chegou-se à conclusão, e o Pedroso renunciou, mas não tem assim, nenhuma relação direta com o nosso desempenho dentro de campo. Os jogadores entraram em campo hoje focado, concentrado no jogo, então o resultado negativo nosso aqui hoje não tem nenhuma relação com as questões políticas do clube. Em relação à contratação, eu vou no mesmo caminho das outras entrevistas nossas. Nós, como qualquer equipe do Campeonato Brasileiro, até aquelas equipes que estão na ponta do Campeonato Brasileiro, temos que ficar atentos, ao mercado, a possibilidade de contratação para qualificar mais uma vez, até porque nós estamos em 2 competições, Mas a questão de contratação, ela é desenvolvida, direcionada para a diretoria do clube. No momento que tiver alguma coisa concreta, se estiver conversando com algum atleta, no momento certo, a diretoria passa isso para vocês, até porque o negócio é feito dessa forma, Então, acho que a gente tem que ficar atento, como todos os clubes. Nós temos um período determinado que você pode inscrever jogador para o Campeonato Brasileiro, e eu acho que até o último dia qualquer equipe do futebol brasileiro tem possibilidade de contratação, sim. Ô Ney, como é que vai ser na verdade, pouco tempo que você terá agora para trabalhar, já que tem uma partida fora de casa com um time que daí está lá na ponta, praticamente é um outro campeonato, que o Coritiba a gente tem que ver, tem um campeonato aqui embaixo, com adversário direto, e lá em cima é outra coisa. Como é que você vai preparar a tua equipe? Como é que tem que ser esse trabalho para pegar o São Paulo? Acho que, primeiramente, na primeira nação, nós temos 2 jogos seguidos fora de casa, São Paulo e Figueirense. Nós temos que, logicamente, que mobilizar para o primeiro jogo. A gente tem que arrumar uma maneira de pontuar fora de casa, O nosso índice de aproveitamento fora de casa ele é muito baixo. Então a gente vai ter 2 oportunidades agora. O primeiro é o São Paulo, como você falou, uma equipe que está trabalhando na parte de cima da tabela, uma equipe com potencial de luta pelo título. Mas nós temos que adquirir força nesse momento para fazer um jogo consistente no Morumbi com o São Paulo e fazer o possível para surpreender o São Paulo e conseguir pontuar lá no Morumbi. Nós temos aí quinta-feira, sexta-feira e sábado para desenvolvermos um trabalho para esse jogo. Depois do São Paulo nós vamos ter uma semana que a gente chama de semana cheia, talvez tenha aí essa semana uma semana de um maior aproveitamento para trabalhar, não só para o jogo contra o Figueirense, para depois o jogo da Copa do Brasil e o jogo do Corinthians. Então, esses 3 dias agora, a primeira parte recuperar os atletas fisicamente, levar para os atletas o pensamento do jogo passado, que foi o jogo de hoje, levar números, mostrar onde a gente acertou, onde que a gente errou, onde que tem que melhorar, onde que a gente tem que reforçar os nossos acertos, para que a gente possa fazer um jogo consistente com o São Paulo e de repente surpreender o São Paulo no Morumbi. Ney, o quanto está incomodando, que você sente que está incomodando os jogadores, não só os atacantes, mas o elenco em si,
esse fato de não conseguir marcar gol, Ney. A gente vê que eles falam, nossa, a gente tem chance, mas é azar, a bola não entra, bate no zagueiro, como você falou. O quanto está incomodando e quão importante, às vezes, é tirar esse peso? Incomoda porque a gente perdeu em 6 jogos disputados dentro de casa agora, nós deixamos escapar 4 pontos pelas mãos, né? A gente vem conversando com os atletas, não existe outro caminho que não seja ir para dentro do campo, tentar ajustar a equipe de um jogo para o outro, principalmente quando você vai ter a semana cheia de trabalho. A conversa nesse lado emocional existe, eu acho que a gente está no momento que a gente tem que jogar os atletas para cima, né? Nós estamos passando por um problema, além vocês tocaram no assunto de contratação, né? Nós estamos com o nosso departamento médico também, com alguns jogadores com muito potencial que estão no departamento médico. Depois que eu cheguei, né, já foi o Cáceres, né, o Kleber que foi contratado, o Rui que vivia um grande momento. Eu falei aqui, né, de 2 jogadores que têm um poderio ofensivo muito grande, além da perda do Wellington Paulista. Então as coisas têm que voltar a se reajustar. Eu, como treinador, primeiramente eu fico torcendo para que esses jogadores retornem, fiquem à disposição. Fico torcendo para que a janela de transferência feche, né, para a gente não perder mais jogadores, porque a gente sabe que não é problema do Coritiba, é problema de qualquer clube brasileiro. Enquanto essa janela está aberta, corre risco de perder atletas, né? E eu acho que a gente ganha um poderio ofensivo aí, principalmente com a volta do Rui e do Kleber. No mínimo a gente ganha mais opções aí para montar uma equipe mais ofensiva, né? E mais eu tenho falado que o mais difícil do futebol em alguns momentos é criar oportunidade, né? Principalmente no jogo de hoje, a gente finalizou o jogo criando essas oportunidades, mas a bola não entrou. Ney, nos últimos dias, tanto o presidente Bacelar quanto o Alex deram declarações de que existe uma possibilidade do Alex vir trabalhar no departamento de futebol do clube. Seria importante, no que você acha que ele poderia ajudar nesse momento aí do Coritiba? O clube aguarda uma resposta dele. Olha, primeiramente, isso ela é uma questão política, né? E eu não quero entrar na parte política. Eu acho que o Alex é um jogador, uma pessoa que passou aqui, foi um jogador, né, que representou muito bem a camisa do Coritiba. Acho que é uma pessoa que tem todas as condições de exercer uma função, né, dentro do futebol, como treinador, como diretor, como gestor de futebol, né? E logicamente, se é um profissional, né, que se sentir, né, capacitado para exercer a função, eu acho que ele pode agregar valor, né, ao trabalho nosso do dia a dia, mas é uma questão que eu não posso nem aprofundar, porque é a primeira vez que eu escuto, né, essa colocação. Para mim é novidade, mas se o clube acertar uma volta do Alex para o Coritiba para desenvolver algum projeto dentro do clube, logicamente que é um profissional que pode contribuir muito, principalmente com a sua experiência. Ney, uma última pergunta, você já deve ter visto, hoje teve um resultado péssimo para o Coritiba, que foi a vitória do Joinville, né? O Coritiba fica a apenas 1 ponto do Joinville. É uma questão que incomoda muito nesse momento e atrapalha muito no trabalho do dia a dia? Me parece que o jogo está no intervalo, né? Já finalizou o jogo? O jogo está no intervalo. Eu vejo para o outro lado. Eu acho que, de repente, segurar o Figueirense, que, se não me engano, está com 13 pontos, de repente é até interessante, né? Mas não adianta a gente ficar aqui agora, olhando o resultado de outros clubes. A gente realmente tem que ter a competência de entrar dentro de campo e vencer os nossos jogos. Ney, o Coritiba finalizou hoje 17 vezes contra apenas 6 finalizações da Ponte Preta. E antes do Pedroso renunciar, ele disse muito sobre a contratação de um centroavante. Você concorda que realmente é importante a vida demais o atacante para o Coritiba? E eu queria saber a tua opinião sobre o Rafael Marques, que deve estar chegando também aqui no Coxa. Olha, em relação às contratações, eu vou de um centroavante ou outra posição, eu vou na mesma linha anterior, né? Eu acho que a gente se achar, né, no mercado algum jogador que possa vir, né, integrar esse grupo em qualquer posição, se for dentro da questão financeira do clube, né, será bem recebido, né? Sobre as contratações de atletas que estão trabalhando, né, eu passo para a diretoria em relação ao Rafael, né? Eu, como treinador, foi-me passado esse nome, né? Eu acho que é um nome muito interessante.
Mas eu não sei, né, o Mazuco está aqui, o Maurício, né, se eles podem passar essa informação para vocês, se realmente fechou a contratação do atleta, mas a última informação é que o clube vinha realmente conversando com esse atleta, mas eu não tenho informação se finalizou a negociação. E pela situação do clube na tabela, por esses 2 jogos em casa, dá para ver que a paciência da torcida parece que chegou no limite mesmo. Até pelos últimos anos que o Coritiba vem passando, lutando mais na parte de baixo da tabela. O que falar para o torcedor nesse momento, Ney? Olha, a gente entende, né, o posicionamento da torcida. A gente não pode pedir nada mais ao nosso torcedor que nos dê um pouco mais de crédito no trabalho, na comissão técnica que chegou aqui. Nós estamos fazendo um esforço enorme, como eu falei anteriormente, da gente trazer para campo alguns jogadores que estão estão fazendo falta no dia a dia do trabalho, né, como o Cáceres, o Kleber e o próprio Rui. E a gente pede ao torcedor, principalmente no próximo jogo dentro de casa, contra o Corinthians, né, que o torcedor venha de novo, né, eu não sei qual que foi o público hoje, 9 mil espectadores. A torcida, ela teve até um determinado momento que ela tentou empurrar os jogadores, deram força, né, deram ânimo. A gente não pode pedir nada mais ao torcedor que isso. E eu tenho falado com os nossos jogadores que o posicionamento, né, do torcedor fora de campo está muito relacionado ao desempenho dos jogadores dentro de campo, né? Hoje, por exemplo, não faltou aos nossos jogadores disposição, garra, vontade de querer vencer o jogo. Foi até, inclusive, diferente do último jogo contra o Joinville. No último jogo contra o Joinville, faltando 10 minutos de jogo para terminar, a nossa equipe ela perdeu a força ofensiva, a gente quase não criou nada. E agora foi o contrário, a gente finalizou o jogo com força ofensiva, tentando procurar o resultado. Os jogadores não acomodaram, né, com a dificuldade do jogo, e a gente pede ao nosso torcedor para dar um pouquinho mais de credibilidade ao trabalho que está sendo desenvolvido, para que a gente possa aí colocar o Coritiba numa situação melhor dentro da tabela do Campeonato Brasileiro.